noite, meus amigos, minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos então ao nosso estudo de hoje, tá? Antes, vamos começar rezando, vamos pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, a nossa inteligência, abra o nosso coração para que a gente possa compreender o que o Senhor tem para nos falar nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão também de Nossa Senhora, para que ela também nos acompanhe nesta noite e nos ensine como ela fez, guardar as coisas de Deus no coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo do Catecismo da Igreja Católica. Eu já estou com o meu aqui, tá bom? Hoje, toda sexta-feira, a gente tem o estudo do Catecismo, tá bom? Então, nós paramos no parágrafo 401, tá? Que está na página 114. Então, hoje, nós vamos dar sequência no parágrafo 402 do Catecismo da Igreja Católica, na página ainda 114. Então, para você que tem o Catecismo, quiser me acompanhar, ok? Sem problema nenhum. Quiser pegar um caderninho, anotar a explicação, aí fica a critério, né, de cada um. Então, parágrafo 402, página 114, ok? O Catecismo vai continuar o mesmo assunto da semana passada, ou seja, o pecado original. Ó, a Igreja dá tanta importância a esse assunto que tem muitos parágrafos sobre isso, né? Hoje, por exemplo, eu estava dando uma olhada aqui, vai do parágrafo 402 até o parágrafo 412, ou seja, 10 parágrafos falando sobre esse assunto. Por quê? Porque é um assunto muito importante, porque o pecado original é a razão de toda a desgraça da humanidade, entendeu? As pessoas ainda não entenderam isso, tá? Tudo que existe de mal é consequência do pecado original, inclusive o nosso pecado pessoal. Por que nós cometemos pecado? Por causa do pecado original de nossos pais, de Adão e Eva, que foi um pecado de quê? De desobediência a Deus. E isso trouxe consequências para nós católicos, para nós cristãos, para toda a humanidade. Todo homem, toda mulher, a própria criação, já falei na aula passada, sofre também por causa do pecado original. Rompeu tudo, né? Vamos dizer assim, rompeu com Deus. Só Jesus Cristo, o sacrifício de Cristo, pôde colocar isso no lugar novamente. Mas mesmo assim, ainda ficou a consequência do pecado, o que nós chamamos de concupiscência. Ou seja, tendência ao mal, que eu já expliquei também um pouco sobre isso, tá? Então, hoje, o Catecismo vai abordar um pouquinho mais sobre isso. Olha o que ele fala aqui. O subtítulo é Consequências do pecado de Adão para a humanidade. Então, o pecado original, ele teve consequências sérias, ok? Por quê? Porque Adão e Eva representavam todos nós, como eu já falei, tá? A palavra Adão, não é, significa homem.
e Eva, mãe dos viventes. Então, o pecado deles acarretou, né, vamos dizer, sofrimento, dor e morte para toda a humanidade. Por isso que todos nós passamos por provações, sofrimentos e, último, né, a morte física, que não estava nos planos de Deus. Nós vimos na aula passada. A morte entrou como consequência do pecado pessoal nosso, que é consequência do pecado original de Adão e Eva. Não era para eles foram criados para não morrer com a imortalidade, mas por causa desse pecado eles não puderam mais ter. Por isso que aquela simbologia da árvore da vida quer dizer isso, ou seja, vocês agora vão precisar morrer. Por quê? Porque o pecado entrou a maldade, não era para ser assim. Não é? Isaías, no capítulo 11, ele vai nos mostrar como é que vai ser o mundo quando voltar novamente esse estado de vida que era antes do pecado. Então é muito bonito você ler lá Isaías capítulo 11, né? Ele dá lá, o profeta, ele dá, né, uma visão de como vai ser, né, esse mundo quando já não existir mais o pecado original, e nem nenhum pecado, a maldade não existir mais. Então é muito bonito lá, depois você lê lá Isaías capítulo 11, e o Apocalipse também, no capítulo 21, 22, ele dá mais ou menos também uma ideia, um pouco de como vai ser esse mundo depois que o mal não existir mais. Tá? Totalmente diferente do que nós vimos aqui agora. Porque, infelizmente, hoje o mal impera, infelizmente. A gente vê isso. Só você ver aí a mídia, aí, ligar a internet, aí, você vai ver o pecado abundante, vamos dizer assim. E o catecismo vai abordar isso aqui também. Tá bom? Então vamos ver o que o catecismo vai nos dizer aí nesses parágrafos. Tá? O 402 diz assim: todos os homens, tá? Já expliquei. Quando fala homens, quer dizer homens e mulheres, ou seja, o ser humano, tá? Todos os homens estão implicados no pecado de Adão. Então, se você nasceu homem, se você nasceu mulher, você nasceu com o pecado original. Por isso que a gente precisa batizar o mais rápido possível. Esse é um dos motivos que a igreja batiza criança. Por quê? Para apagar o pecado original que eu já expliquei. Não é um pecado de culpa, é um pecado de carência. Todos nós nascemos com ele. Está lá no Salmo 50, versículo 7. Eis que eu nasci na culpa, ou seja, no pecado. Mas não é o meu pecado, aí é o pecado original. Tá? Então, todos os homens estão implicados no pecado de Adão. Ok? São Paulo o afirma. Pela desobediência de um só homem, todos se tornaram pecadores. Olha aí, Romanos capítulo 5, versículo 19. Então, o catecismo aqui explica, não é, que o pecado original passou para todo mundo. Todos nós temos esse pecado. A única criatura humana que não teve o pecado original foi Nossa Senhora. E Jesus, mas Jesus é Deus. Estou falando criatura humana. Todo aquele que é homem e mulher nasce com o pecado original. A única exceção é a Virgem Maria. Por quê? Já expliquei sobre isso no vídeo sobre a Imaculada. Para ela ser a mãe de Jesus, e Jesus é Deus, Deus não pode habitar no pecado, então Deus preservou Nossa Senhora de não ter o pecado original. É a única. Tá? E Jesus, mas Jesus é Deus, então Jesus não conta. Estou falando criatura humana, porque Nossa Senhora não é deusa, Nossa Senhora é uma criatura humana. Então ela é a única que não teve o pecado original. Todos nós temos o pecado original, todo homem, toda mulher. Tá? A exceção é a Virgem Maria, ok? Como por meio de um só homem, o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte. Então a morte entrou por causa do pecado de Adão. Então não ia ter morte. Nós não iríamos morrer. Nós fomos criados para não morrer. Está lá no livro da Sabedoria, capítulo 2, versículo 23 e 24. Tá? O homem foi criado para a imortalidade, para não morrer. Tá? Então a morte é consequência do pecado. Ok? E pelo pecado a morte. Assim a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Olha, então Romanos 5,12. Então por isso que todos nós temos que morrer. É aquilo que diz lá o Gênesis, né? Ao pó vieste, ao pó voltarás, por causa do nosso pecado. Por isso que o nosso corpo, esse corpo pecador, precisa morrer. Tá? Mas depois Deus vai refazer um novo corpo, como diz São Paulo, um corpo espiritual, como foi o corpo de Cristo. Mas esse corpo aqui, material, ele precisa morrer, né? Depois de um tempo, né? Quando Deus chamar, ele precisa voltar para a terra, tá? Porque esse corpo pecador não pode entrar no céu, porque no céu só pode entrar santo. Já expliquei sobre isso.
Então, no céu só pode entrar um corpo glorificado, igual aconteceu com Jesus e com Nossa Senhora, que não tiveram pecado. Tá? Todos os outros estão no céu somente com a sua alma. Nenhum santo está no céu com o seu corpo, porque o corpo ficou na terra. Né? Então a igreja ensina isso. As únicas criaturas humanas que estão no céu de corpo e alma é Jesus e Maria. Mas Jesus é Deus, tá? É Nossa Senhora. A única criatura 100% humana que está no céu com seu corpo é a Virgem Maria. Por quê? Porque ela não teve o pecado original. Esse é o dogma da Assunção de Nossa Senhora, que nós vamos fazer um vídeo também sobre ele aqui, se Deus quiser. Tá? Então, como ela não teve o pecado original, ela também pôde ir para o céu de corpo e alma. Os outros não. Os outros, aqueles que estão no céu, sem ser Nossa Senhora, está no céu só com a sua alma, porque o corpo está na terra, esperando a ressurreição do último dia. Tá? Então, leiam lá Romanos 5, capítulo 12. A universalidade do pecado e da morte, então, é aquilo que eu expliquei no último vídeo. Então, o pecado atinge a todos, porque todos pecam. E a morte também atinge a todos, porque todos pecam. Né? Então, todos têm que morrer. Tá? O apóstolo São Paulo opõe a universalidade da salvação em Cristo. Assim como a falta de um só resultou a condenação de todos os homens, do mesmo modo, da obra de justiça de um só, a de Cristo, resultou para todos os homens justificação que traz a vida. Romanos capítulo 5, versículo 18. O que o catecismo está dizendo aqui e que São Paulo diz na carta aos Romanos? Que assim como Adão trouxe a morte e trouxe o pecado, Jesus trouxe o quê? A vida, a restauração. Entendeu? Mas para isso você tem que crer nele. Você tem que ser cristão, você tem que, né, seguir a Cristo. Né? Jesus já te redimiu, vamos dizer assim, no Calvário. Agora você tem que fazer a sua parte. O quê? A fé e o batismo. Né? Jesus só diz, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então agora você tem que fazer a sua parte. Não é ficar de braços cruzados achando que Jesus já me salvou, né? Então agora eu não preciso fazer mais nada. Né? Igual tem muita seita aí que fala, né? Aceitei Jesus, pronto, estou salvo. Não, meu filho, não é assim não. Né? Tem uma outra passagem que diz, você está de pé, cuidado para você não cair. Então ninguém tem salvação garantida aqui não. Jesus já conseguiu a salvação para nós, já nos deu o bilhete para entrar no céu, como dizia o padre Léo, já nos deu o bilhete, agora você tem que ir lá e pegar esse bilhete. Não pense que ele vai jogar o bilhete do céu, que não vai não, meu amigo. Você tem que lutar para conseguir. Não é? São Paulo já diz nos Atos dos Apóstolos, ninguém vence sem sem a luta. Não é? Um competidor, ele consegue as coisas rápido? Não, ele tem que treinar, tem que competir para poder ganhar. Não é assim? Para você conseguir a medalha de ouro, de prata ou de bronze nas Olimpíadas, ela cai do céu? Não, você tem que lutar, meu amigo. Você tem que fazer a sua parte, senão você não vence. Na fé é a mesma coisa. Não tem esse negócio de ficar com os braços cruzados, Jesus já me redimiu, eu estou salvo. Não, meu amigo. Jesus já fez a parte dele, mas você tem que fazer a sua. Tá? Você tem que fazer a sua. Né? Então, por isso que Jesus deixou aí a oração, Jesus deixou aí o jejum, a palavra de Deus para você ler, né? Os sacramentos para você participar, a Santa Missa para você participar. Tá? Isso tudo te santifica. Entendeu? Não é para você ficar de braços cruzados achando que Jesus vai te salvar, não é assim não. E principalmente a questão do pecado. Você tem que romper com o pecado. Porque se você continuar no pecado, não adianta Jesus te redimir. Entendeu? Porque cada vez que a gente peca, né, a gente crucifica novamente o Cristo, como diz São Paulo. Então você tem que também fazer a sua parte. Tá? Jesus já nos deu a graça? Já nos redimiu na cruz? Já. Agora, ele já fez a parte dele, você tem que fazer a sua. Tá bom? Então, esse é o parágrafo 402. O parágrafo 403 diz assim: na linha de São Paulo, a igreja sempre ensinou que a imensa miséria que oprime os homens e a sua inclinação para o mal. Então, o homem tem essa inclinação para o mal, aquilo que eu já expliquei, a concupiscência. São Paulo explica isso lá, Romanos capítulo 7. Eu quero fazer o bem, mas eu não sou capaz de fazer. Eu acabo fazendo o mal que eu não quero fazer. Então, todo aquilo que você não consegue fazer, não é?
Por isso você precisa da graça de Deus. Isso não é você, é a miséria, é o pecado que habita em você. Tá? São Paulo explica isso muito bem em Romanos 7. Tá? Então, essa inclinação para o mal e para a morte são incompreensíveis, ou seja, a gente não consegue entender por que nós somos assim. Tá? Então, a gente tem um pouquinho de luz através da revelação da Bíblia e da tradição da igreja. Tá? A não ser referindo-se ao pecado de Adão, e sem o fato de que este nos transmitiu um pecado que, por nascença, nos afeta a todos e é morte da alma. Olha, então, o pecado original, gente, ele é terrível por causa disso, porque ele traz, né, consequências para a gente e faz a gente perder a nossa alma, porque o corpo é aquilo que eu já expliquei. A gente vai morrer. A morte física é inevitável. Todos nós vamos passar. Agora, se você permanecer no pecado, que é consequência do pecado original, você pode perder a alma. Aí que é mais complicado. Aí que é mais. Tá? Porque você pode... Jesus já disse isso, né? Você pode até morrer cego, né? Aleijado, mas você não pode perder a sua alma. Jesus falou isso várias vezes no Evangelho. Por quê? Porque se você perder a sua alma, você vai para o inferno. E não é isso que Jesus quer. Mas Jesus respeita a nossa liberdade, não é? As pessoas nem gostam muito que a gente fale sobre isso, né? Essas pregações aí na internet, né? As pessoas não curtem muito essa pregação. Mas tem muitos padres que pregam sobre isso. O padre Léo pregava muito sobre isso. O padre José Augusto, da Canção Nova, prega muito sobre isso, tá? A questão do inferno, né? A pessoa perder a sua alma, mas não é para amedrontar ninguém, não é para assustar ninguém, mas a gente tem que falar a verdade, gente. Não existe só o céu. Né? E outra, se você viver uma vida errada aqui, você não vai para o céu. Né? Igual o padre José Augusto já falou. Né? A pessoa viveu uma vida toda errada aqui, e depois que morreu, acha que vai para o céu? Não, meu amigo. Para você ir para o céu, você tem que viver corretamente aqui. Não é qualquer pessoa que vai entrar no céu, não. Então você tem que o quê? Viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, para que depois sim, você não perdendo, você salvando a sua alma, aí sim você vai ter essa comunhão com Deus que a gente chama de céu. Tá? Então o pecado original, ele tem que ter cuidado por causa disso. Por isso que a gente batiza quando criança, e depois do batismo a gente continua o quê? A gente continua, temos que nos arrepender, não é? Temos que nos confessar. Por quê? Porque a gente peca toda hora. Então, por isso que a igreja colocou os remédios para o pecado, que a igreja chama. Né? Então, nós temos aí os sacramentos para nos perdoar. Né? O sacramento do crisma, para nos dar o Espírito Santo, o sacramento da confissão, para nos perdoar os pecados. Né? E a Eucaristia, para quê? Para nos dar força para não pecar. Tá? Então, os sacramentos é para isso. Para nos dar força para que... Ninguém consegue não pecar, mas pelo menos os pecados mortais, que são os pecados que a gente... nos afastam de Deus, a gente evitar pelo menos. Não é? Procurar não cometê-los. Entendeu? Em razão desta certeza de fé, então, gente, o pecado original é uma verdade de fé. Ninguém pode duvidar. Tá? Ninguém pode duvidar do pecado original. Porque foi graças a esse pecado que Jesus veio ao mundo. Né? Para nos redimir. Tá? A igreja ministra o batismo para a remissão dos pecados, mesmo as crianças que não cometeram pecado pessoal. Olha aí, tá vendo? Então, foi aquilo que eu já expliquei, já fiz um vídeo sobre batismo. Muita gente pergunta, por que vocês batizam criança? Se a criança não tem pecado, realmente, a criança não tem pecado pessoal, mas ela tem o pecado original que nasceu com ela. Tá? Como eu já expliquei. Já não vou me aprofundar nisso, porque eu já fiz um vídeo só sobre essa questão do pecado original e o batismo. Por que nós batizamos crianças? Assistam aí o vídeo sobre o batismo, a importância do batismo. E por que nós católicos batizamos crianças e não adultos. Ok? Então, esse é o parágrafo 403. O 404 diz assim: de que maneira o pecado de Adão se tornou o pecado de todos os seus descendentes? O gênero humano inteiro é um Adão, ou seja, todos nós estamos inseridos em Adão. Tá? Se você nasceu homem, se você nasceu mulher, você tem o pecado de Adão. É o que nós chamamos de pecado original. Tá?
como um só corpo de um só homem. Por quê? Porque nós participamos do corpo de Cristo. Eu já expliquei sobre isso também. Né? Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então, assim como a nossa santidade é uma coisa só, porque nós formamos o corpo de Cristo, o pecado também atinge a todos. Tá? Por quê? Porque nós somos membros do corpo que é a igreja. Tá? Nós já explicamos sobre isso. Em virtude desta unidade do gênero humano, todos os homens estão implicados no pecado de Adão. Já expliquei sobre isso. Tá? Eu acho que está bem claro aí. Como todos estão implicados na justiça de Cristo. Já expliquei também. Assim como em Adão todos nós temos o pecado e a morte, em Cristo nós temos a redenção. Tá? Se a gente tiver fé, logicamente, em Jesus. Tá? Então, Jesus é o que nos redimiu do pecado original. Voltou, né, conseguiu para nós esse resgate que a gente pôde voltar para Deus, que a gente tinha perdido a comunhão com Deus. Jesus nos resgatou através do seu sacrifício na cruz. Contudo, a transmissão do pecado original é um mistério que não somos capazes de compreender plenamente. As coisas de Deus, gente, a gente não vai compreender nunca plenamente. Né? Nem quem é Deus a gente vai compreender as outras coisas, porque a nossa inteligência é limitada. Só lá no céu, aí sim a gente vai compreender, porque a gente vai ver a Deus face a face. Né? Então a gente só compreende aquilo que Deus revelou, e Deus não revelou muita coisa. Tá? Então também, outra coisa, a gente também não deve ficar especulando, né? Por que foi assim, por que foi assado? Se Deus não revelou, é porque não é importante para nós. O importante é isso que ele revelou, que existiu o pecado, Jesus veio, nos redimiu, agora, se nós temos fé nele, né, através do batismo e da fé, a gente vai conseguir a nossa salvação. Ok? Isso é o mais importante para nós. Tá? Então, ele é um mistério que não somos capazes de compreender plenamente. Sabemos, porém, pela revelação, o que é a revelação? Bíblia e tradição. Tá? Que Adão havia recebido a santidade e a justiça originais, não exclusivamente para si, mas para toda a natureza humana, entendeu? Então, o homem ele foi criado para ser santo, tá? Essa comunhão com Deus, que ele perdeu, Adão perdeu e toda a humanidade perdeu. É só você ver lá no Antigo Testamento. O céu fechou, ninguém podia ter aquela comunhão com Deus, ninguém podia chamar Deus de Pai. Só com o Novo Testamento, com Jesus, aí sim, São Paulo vai dizer, agora sim, através de Jesus, nós podemos chamar a Deus de Pai, nós somos inclusive irmãos adotivos de Cristo, porque o único Filho de Deus é Jesus. Tá? Então São Paulo vai explicar isso muito bem. Então o homem foi criado num estado de santidade e justiça original, ou seja, comunhão com ele, com Deus e com as criaturas, com a humanidade, né? E isso tudo foi perdido pelo pecado original, tá bom? Sabemos, porém, já expliquei, né, santidade e justiça originais, não exclusivamente para si, mas para toda a natureza humana. Ao ceder ao tentador, né, já falamos sobre isso, né, eles ouviram, em vez de ouvir a Deus, que Deus falou para eles não comerem aquele fruto, que é simbólico, né, eles acabaram ouvindo o demônio, preferiram ouvir o demônio do que ouvir a Deus. Então, ao ceder ao tentador, Adão e Eva cometem um pecado pessoal. Aí agora entrou o pecado pessoal, além do pecado original. Entendeu? Então, agora também, nós temos que lidar, além do pecado original, que é apagado no batismo, agora a gente tem que responder pelo nosso pecado pessoal, por causa de Adão e Eva. Entendeu? Então, eles perderam essa amizade com Deus, né, que acarretou o quê? No pecado pessoal. Aí já começa, aí entra todo tipo de pecado, tudo aquilo que a gente comete, né, que ofende a Deus, é por causa disso, tá bom? Mas este estado afeta a natureza humana, que vão transmitir em um estado decaído, entendeu? Então é aquilo que eu já expliquei aqui, tá? Então toda a natureza humana, né, vamos dizer, passa, não é? Esse pecado, tanto o pecado original, e aí todo mundo acaba cometendo os pecados pessoais, infelizmente, ok? É um pecado que será transmitido por propagação à humanidade inteira, isto é, pela transmissão de uma natureza humana privada da santidade e da justiça originais.
E é por isso que o pecado original é denominado pecado entre aspas, olha aí. De maneira analógica, é um pecado contraído e não cometido. Olha aí, aquilo que eu já expliquei. Por isso que nós batizamos, porque não é um pecado, igual o catecismo explica aqui. A gente não comete o pecado original, a gente contrai, é como se fosse um vírus, que você tem que tomar a vacina. E qual que é a vacina? É o batismo, entendeu? Não é que você tenha culpa, não, você não é culpado, mas você já nasceu com isso, então você precisa do antídoto. Né? É como se você pegasse o coronavírus e precisasse tomar a vacina, ou um remédio para combater. Tá? E você não tem culpa de ter adquirido aquele vírus. Tá? Mais ou menos é isso. Analogicamente, o pecado original é isso. Tá? Um estado e não um ato. Olha aí, então não é um ato. Se fosse um ato, não precisava de batizar a criança. Mas não é um ato, é um estado, vamos dizer, vamos dizer assim, decaído, é um estado, não é um ato. Tá? É diferente do pecado pessoal. O pecado pessoal é um ato, você comete ele. Né? Por exemplo, roubar, é você que comete. Não é que você nasceu com ele, não. Você o quê? Você rouba porque você quer roubar. É um ato pessoal seu. Porque se você quisesse, você não roubaria. Porque Deus te deu inteligência, Deus te deu vontade para você não fazer aquilo. Se você rouba, é porque aí já não é o pecado original mais. Aí já é um pecado pessoal, porque você tem consciência do que você está fazendo. No pecado original, não, você não tem consciência, porque é uma coisa que vamos dizer assim, entre aspas, colocaram em você. Tá? Então você não tem culpa. Tá? Então você precisa realmente do batismo para isso. Entenderam? Então esse é o parágrafo 404. O 405 diz assim: embora próprio a cada um, ou seja, todos nós, seres humanos, o pecado original não tem em nenhum descendente de Adão. Olha, então nós somos descendentes de Adão. Então, por isso que eu falo, Adão e Eva existiram? Existiram. Por quê? Porque nós somos descendentes de Adão e Eva. Tá? Então, não podemos dizer que Adão e Eva não existiram. Foi o primeiro homem e a primeira mulher. Ok? Então, descendentes de Adão, um caráter de falta pessoal é a privação da santidade e da justiça originais. Mas a natureza humana não é totalmente corrompida. Olha aí, por quê? Porque nós temos a graça de Deus. Então, nós temos essa tendência ao mal. Mas nós podemos vencer ela com a graça de Deus. Com a graça de Deus. Você sozinho, você não consegue vencer. Tá? Agora, interessante aqui que ele fala que é também uma privação da santidade. Então, o pecado original, ele nos priva da santidade. Por isso que lá no Antigo Testamento, a igreja ensina que ninguém foi para o céu. Igual muita gente fala aí, mas Elias foi para o céu lá no Antigo Testamento. Não, não foi. Por quê? Por causa disso. Todos nós estávamos privados da santidade. Nós só conseguimos entrar no céu depois que Jesus conseguiu para nós o resgate, abriu o céu para nós com a sua ascensão, aí os santos puderam todos ir para o céu. Aí sim, Elias pôde ir para o céu. Mas antes de Cristo, ninguém foi para o céu, gente. Ninguém. Então aquele negócio lá, Elias foi para o céu. Não, isso é simbólico. Ninguém foi para o céu antes de Jesus, antes da ascensão de Jesus. Então, esse arrebatamento de Elias, de Enoque, né, que a Bíblia fala lá no Antigo Testamento, é simbólico, é para exaltar eles, tanto Elias quanto Enoque. Tá? Mas eles não foram para o céu, porque o céu estava fechado, diz aqui o catecismo. Nós estávamos privados da santidade. Só depois de Cristo que ele conseguiu para nós, aí sim. Aí os santos puderam ingressar ao céu depois da ascensão de Jesus. Tá bom? Inclusive os do Antigo Testamento, que a igreja considera santo, eu já expliquei sobre isso. Tá? Tanto do Antigo quanto os do Novo Testamento. Depois de Jesus, puderam ir para o céu. Ok? Mas a natureza humana não é totalmente corrompida. Ela é lesada em suas próprias forças naturais, submetida à ignorância, ao sofrimento e ao império da morte, e inclinada ao pecado. Esta propensão ao mal é chamada concupiscência. Olha, é aquilo que eu já expliquei, tá vendo? Então, essa tendência ao mal é o que a igreja chama de concupiscência, aquilo que eu já expliquei. Às vezes você não quer fazer o mal, mas você acaba fazendo,
causa disso que está em você, dessa tendência, mas não é culpa sua. Não é claro, você não pode dar chance para isso. Né? Se a minha consciência, né, fala, vou lá matar. Você não pode ir lá e matar, você não pode fazer isso. Tá? Mas por que às vezes você dá até vontade de fazer isso? Né? Vontade de esganar aquela pessoa, de matar aquela pessoa. Não é você, é o pecado que mora em você. Mas não era para acontecer isso. Entendeu? Porque nós somos criados maravilhosos, nós somos criados bons por Deus. Mas o pecado que está em nós faz isso. Às vezes a gente queria até bater numa pessoa, brigar com uma pessoa. Por que a gente quer brigar com uma pessoa? Por causa disso. Às vezes não é culpa sua. Entendeu? É por causa da sua natureza humana. E aqui ele fala muita coisa boa, gente. Ele explica aqui o catecismo, né? Ó, por causa disso, a nossa natureza é lesada em suas próprias forças naturais. Olha aí, entendeu? Então, a natureza humana, ela foi corrompida pelo pecado. Tá? E não só a natureza humana, mas toda a criação. Por isso que a gente vê aí toda essa desordem que existe no mundo. Tá? E aí ele continua, olha aí. Submetida à ignorância. Então, muitas vezes a gente peca por ignorância. Não é? Tanto que depois a gente fica com vergonha dos nossos pecados. Não é? Então, claro que isso também é uma graça de Deus, uma graça do Espírito Santo. Mas por que às vezes você comete aquela burrice, depois você, né, se arrepende? Por quê? Porque você comete aquilo ali por ignorância. Inclusive, a Bíblia fala que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então, por quê? A igreja ensina também. Para haver um pecado, você tem que saber, querer e fazer. Então, se você sabe que aquilo é pecado e você faz, aí é pecado. Agora, se você cometeu um pecado por ignorância, você não sabia, mas é muito difícil também você não saber, né? Será que você não sabe que não pode roubar, matar, prostituir? Todo mundo sabe que não pode. Tá? Então, também as pessoas dão muita desculpa em relação a isso. Mas, realmente, a pessoa fez aquilo por ignorância, às vezes ofendeu o outro por ignorância, né? Às vezes não sabia o que estava, né? Então, quer dizer, então se você se arrepende e pede perdão, Deus te perdoa, tá? Então, a ignorância faz a gente pecar muito, né? Aí continua aqui, né? A ignorância ao sofrimento e ao império da morte. Então, por que nós sofremos? Por causa dessa consequência do pecado original. Entendeu? Então, às vezes, a gente fica revoltado, mas a gente não precisa ficar revoltado. Por quê? Sofrimento faz parte da vida. Então, você que às vezes acha, não é? Eu vou mudar de religião porque eu vou para aquela outra lá, porque eu vou parar de sofrer. Tem religião que fala isso. Venha para cá que você vai parar de sofrer. Corra desse lugar, que está te enganando. Tá? Jesus não disse isso e o catecismo está bem claro aqui. Sofrimento, olha aqui. Estamos submetidos ao sofrimento e ao império da morte e inclinado ao pecado. Então, gente, não vem com esse negócio de que eu vou para esse lugar, eu vou para essa igreja, né, que eu não vou sofrer, que eu não vou ter uma dor de cabeça, que eu não vou passar por nada. Não acredite nisso. Não. Mas eu sou cristão, eu aceitei Jesus. E daí? Jesus não disse isso. Vem, aceite o meu nome que você não vai sofrer. Jesus disse isso? Qual passagem que Jesus falou isso? Que você não vai sofrer? Pelo contrário, ele falou o contrário. Quer ser meu discípulo? Tome a cada dia sua cruz. Em um outro texto, no mundo tereis tribulações. Aí o que ele fala depois? Coragem, eu venci o mundo. Então, com Jesus você vence. Agora, ele não quer dizer que você não vai passar por provações, sofrimentos e até pela morte, igual diz o catecismo aqui. Né? Às vezes você perde uma pessoa querida, você fica revoltado contra Deus. O problema é seu. Deus levou aquilo que era dele. O Padre Léo que falava isso. Muito bem falado. Né? A vida, gente, não pertence a nós, pertence a Deus. Deus pode levar qualquer um de nós a qualquer momento. E como é que você tem vivido a sua vida? Né? Igual o Padre Léo falava, né? Que às vezes muita gente vai nessas seitas aí, por quê? Por causa de peso de consciência. Porque às vezes vivia mal com a pessoa, né? Às vezes brigava em vida e depois que morre fica aquele peso na consciência. Então eu tenho que ir lá nesse lugar lá para ver o que essa pessoa está falando de mim. Né? O que ela vem falando lá, psicografia, né? Se mandou um recado, por quê? Peso de consciência, o Padre Léo falava e é verdade. Não é? Como é que a gente viveu a nossa vida com as pessoas? Será que você viveu bem com as pessoas? Amou como Jesus mandou amar? Aí depois que morreu, aí você fica com peso na consciência? Não, meu amigo. Então não é assim não. Então viva bem enquanto você tem a pessoa, porque Deus pode chamar qualquer um de nós a qualquer momento.
Tá? Aí depois não adianta você ficar revoltado com Deus. Ah, eu fiquei revoltado porque Deus levou minha mãe, Deus levou meu pai. E você? Você fez pela sua mãe? Você fez pelo seu pai? Se você fez, meu amigo, você está com a sua consciência tranquila. Você vai deitar no seu travesseiro e você vai dormir. Agora, se você não fez, aí sua consciência vai pesar. Né? Então pense nisso. Tá? Pense como a gente vive mal, tá? E depois culpa a Deus, tá? Numa coisa que é da vida. Sofrimento faz parte da vida, dor faz parte da vida, inclusive a dor física, né? E a morte também faz parte desta vida. Nós não vamos ficar para a semente. Agora, o importa é como que a gente viveu a nossa vida, né? O livro do Eclesiastes tem uma passagem muito bonita que diz: a árvore, ela cai para onde ela está inclinada. Entendeu? Se você viveu bem a sua vida, se você viveu bem com Deus, bem com os irmãos, quando você inclinar, ou seja, quando você morrer, você vai morrer nos braços de Deus. Agora, se você inclinou para o outro lado, meu amigo, longe de Deus, você sabe para onde você vai. Não é? Então, é aquilo que eu já expliquei aqui. Você vai morrer de acordo com aquilo que você vai viver. Tá? A sua morte vai ser definida pelo aquilo que você viveu. Se você viveu bem, você vai morrer bem. Se você viveu mal, você vai morrer mal. Entendeu? Então, é muito importante a gente entender essas coisas. Tá? O batismo, ao conferir a vida da graça de Cristo, apaga o pecado original. Olha, o Catecismo diz no parágrafo 405. Vou repetir. O batismo, ao conferir a vida da graça de Cristo, apaga o pecado original. Olha aí, por que a gente precisa batizar a criança, gente? Batize o mais rápido possível o seu filho. Se você é adulto e ainda não foi batizado, corra, tá? Corra, para você não morrer sem batismo, meu amigo. Tá? Porque a igreja é bem clara, se você morrer sem batismo, aí é só pela misericórdia divina. Por quê? Porque Jesus foi bem claro, quem crer e for batizado será salvo. Então a salvação é pela fé e pelo batismo. Então você vai esperar 10, 15, 20, 30 anos para você batizar? Você espera 15, 20 anos para você dar vacina no seu filho? Né? Não. Você espera 10, 15, 20 anos para você botar ele na escola? Quem que escolhe o nome do seu filho? Não é você? Eu posso. E aí? O seu filho pode falar: eu não gostava desse nome, mas foi meu pai que escolheu. E por que o batismo você tem que esperar 10, 15, 20, 30, 40 anos? Não, meu amigo. Batize o mais rápido possível. A igreja é tão séria nessa questão que ela diz que em perigo de morte, tá? Qualquer um pode batizar. Se você tem uma pessoa na sua família que está em perigo de morte e ela não é batizada, até você pode batizar. Não precisa nem ser o padre. Em perigo de morte. Não vai sair batizando todo mundo aí, não. Então, por quê? Porque o batismo apaga o pecado original. A gente te dá o quê? O Catecismo fala aqui. A vida da graça de Cristo. Então, você passa a ser o quê? Um filho de Deus. Antes do batismo, você não é filho de Deus. Você é uma criatura de Deus. É diferente. Foi Deus quem te criou. Mas você não é filho de Deus. Você só é filho de Deus pelo batismo. Essa é outra importância. Então, aqui diz bem claro, o batismo apaga o pecado original. Então, você, quando alguém te perguntar por que você batiza seu filho criança, é por causa disso. Tá? Então, você mostra aí o texto do catecismo para aquele que é católico e para aquele que não é católico, que é de outra religião, você mande ler o Salmo 50, versículo 7. Tá? Diz lá bem claro sobre que todos nós nascemos com o pecado original. Tá? Então, vamos lá. Continuando aí. Então, o pecado original, o batismo, então, apaga o pecado original, confere a vida da graça de Cristo, não é? E faz o homem voltar para Deus. Aí, tá vendo? Por quê? Porque sem o batismo, a gente fica cativo do demônio, porque a gente ainda não é filho de Deus. Entendeu? Porém, as consequências do tal pecado sobre a natureza, enfraquecida e inclinada ao mal, permanecem no homem e o incitam ao combate espiritual. Então, Lutero, ele questionava essa questão. Por que eu preciso batizar se ele apaga o pecado original se eu continuo pecando? Veja, já expliquei, né? Já expliquei. Apaga o pecado original, o pecado de carência. Mas fica o quê? A tendência ao mal, entendeu? Fica aquilo, vamos dizer, o seu pecado pessoal agora. Então, o pecado original é um, o pecado pessoal é outro. É isso que Lutero não entendeu. O batismo apaga o pecado de carência, agora fica o pecado de ato. Entendeu? Então, são duas coisas diferentes. Tá bom?
Então, um não elimina o outro. Agora, o batismo te dá o quê? A graça de Deus, a graça de Cristo, para você o quê? Enfrentar isso. Ok? E você o negócio, gente, é a gente enfrentar. Você não consegue vencer uma coisa se você não enfrentar. Entendeu? Então, o batismo também é para isso. E os outros sacramentos também. Tá? Você vai vencer o quê? Quando Jesus voltar, não é que acabar o mal, acabar o pecado. Mas você tem que lutar. Então, nessa vida aqui, a gente luta para depois a gente conseguir o prêmio. Entendeu? Então, é isso. Esse é o parágrafo 405. O 406 diz assim: a doutrina da Igreja sobre a transmissão do pecado original adquiriu precisão, sobretudo no século V, em especial sob o impulso da reflexão de Santo Agostinho contra pelagianismo, e no século XVI, em oposição à reforma protestante. Pelágio, que era um herege, um monge, né? Ele sustentava que o homem podia, pela força natural de sua vontade livre, não é? Sem a ajuda necessária da graça de Deus, levar uma vida moralmente boa. Limitava, assim, a influência da falta de Adão a de um mau exemplo. Pelo amor de Deus, gente. Vocês entenderam o que o catecismo está dizendo? Esse Pelágio, ele falava que você poderia vencer o pecado, né? O pecado original e o pecado pessoal, sem precisar de Deus, sem precisar da graça de Deus. Né? Você conseguiria vencer. Você. É aquilo que eu falei, né? É o homem. Né? Eu posso, eu sou o super-homem. Sem precisar de Deus. Não, meu amigo. Não, você não, sem Deus você não consegue nada. Né? Eu às vezes até brinco. Se com Deus já está difícil, imagine sem Ele. Né? Então não vem com essa que você vai conseguir vencer o pecado sem Deus. Você não consegue. Não adianta. Isso aí é balela. Tá? Infelizmente, tem muita gente que acredita nisso. Tem muitas religiões que pregam isso. Não preciso de Deus. Eu me basto. Eu mesmo venço as minhas misérias. Se às vezes, nem com a gente acreditando em Deus, a gente às vezes parece que o pecado vai vencer a gente. Não é? Se a gente realmente não botar o joelhinho ali no chão, às vezes até num carocinho de milho, para ver se dói, para a gente acordar, a gente às vezes acha que o pecado vai nos vencer. Imagine sem a graça de Deus, sem Deus. Pelo amor de Deus, gente, isso aí é balela. Ainda bem que Santo Agostinho combateu essa heresia lá no século V. Né? Precisamos da graça de Deus. São Paulo já falou várias vezes isso. Sem a graça de Deus eu não sou nada. Entendeu? Então, pelo amor de Deus, nós cristãos católicos não podemos acreditar nisso. Tá? Os primeiros reformadores protestantes, ao contrário, ensinavam que o homem estava radicalmente pervertido. Aí já é o contrário, tá vendo? Então, o Pelágio pregava uma coisa, os reformadores protestantes, aí já é o, vamos dizer, é aquilo, né? É o 8 ou 80, não é? O Pelágio falava que a gente não precisa da graça de Deus. Eu me basto. Já os reformadores protestantes, né? Lutero, Calvino, eles falavam o quê? Não, o homem está totalmente pervertido e sua liberdade anulada pelo pecado original. Então, nós não temos liberdade, tá? O que é outro absurdo. Né? Claro, se eu não sou livre, então eu sou um robô. Entendeu? Se eu não sou livre, quem que decide a minha vida? É eu, sou eu. Não, sou eu. Entendeu? Então não tem esse negócio, né? Que a minha liberdade é anulada pelo pecado original. Lógico que não. Não, Senhor, Deus não tira jamais a nossa liberdade. É a nossa liberdade que nos faz imagem e semelhança de Deus. Se eu não for livre, não, lógico que não. Identificavam o pecado herdado por cada homem como uma tendência ao mal, concupiscência que seria insuperável. Então nem a graça de Deus não consegue superar. O que é isso? Então o pecado é maior do que a graça de Deus? Jesus veio para quê então? Se o pecado é maior do que Deus, se a gente não consegue vencer o pecado, que negócio é esse? Lógico que temos que conseguir. Com muita luta, mas lógico, o pecado não pode ter a última palavra, não é? O que é isso? Impossível isso. A igreja pronunciou-se especialmente sobre o sentido revelado no tocante ao pecado original, no segundo concílio de Oranges, em 529,
e no Concílio de Trento, em 1546. O Concílio de Trento é aquele que a igreja analisou toda a doutrina, né? Porque Lutero contestou, inclusive, a doutrina do pecado original. Agora, vê se pode. Né? Lutero dizia, então, né, que o pecado, não adianta a gente lutar contra ele, porque ele é maior. Né? Mesmo com a graça de Deus, a gente não consegue vencer o pecado. Pelo amor de Deus, então nós estamos tudo perdidos. Então vai todo mundo para o inferno, não vai salvar ninguém. Se o pecado é maior do que a graça de Deus, não adianta ter a graça de Deus, que o pecado é mais forte, né? Então, já era. A nossa esperança é qual, então? Para que Jesus veio? Então, tá vendo, gente? Então, por isso que a igreja, ela diz, né? Ela tem que, às vezes, se pronunciar quando acontece uma heresia, não é? Então, essas pessoas que tumultuaram a vida da igreja, por quê? Por causa de, às vezes, erros humanos dos filhos da igreja, mas aí começaram a falar de doutrina, aí começa a falar besteira, igual o próprio Lutero, eu já falei sobre isso aqui. O Lutero ele não estava totalmente errado na questão, vamos dizer, humana da igreja. Né? A igreja reconhece isso, que ele estava correto, né, nos pecados dos filhos da igreja. Tanto que o Papa João Paulo II, já falei isso aqui, pediu perdão no ano 2000 por esses erros. Agora, quando ele se mete a falar de doutrina, aí, meu pai do céu. Por isso que ele terminou angustiado. Né? Os historiadores, inclusive protestantes, afirmam isso, que ele não se arrependeu, mas que ele morreu angustiado. E tem que ficar angustiado mesmo, porque ele falava muita coisa estranha. E outra, questionava coisas, você vê, desde lá dos primeiros séculos da igreja, 1500 anos depois, ele vem aqui falando que não existe pecado original e que não existe a graça de Deus, né? Pelo que ele quis dizer aqui, o pecado original é muito mais forte do que a graça de Deus, que você não consegue vencer. Ué, então, meu amigo, nós estamos tudo perdidos, nós vamos todo mundo para o inferno. Então não adianta nada a gente rezar, não adianta nada a gente ir à missa, né? Não adianta nada os sacramentos para quê? Não precisa de batismo, aí realmente não precisa de batismo, não precisa de nada. Entendeu? Se o pecado é maior do que a graça de Deus, então isso é um absurdo. Então, esse é o parágrafo 406. O 407 diz assim, tá? O pecado é um duro combate. Olha aí, então, gente, o pecado é um combate. É aquilo que eu falei, você não consegue vencer se você não lutar. Agora, sabe o que acontece? A gente quer tudo, né? Igual o povo brasileiro, né? Tudo na mão, vamos dizer assim. Tudo caído do céu, né? Então, quer dizer, a gente não quer ter esforço. O Padre Léo falava também sobre isso. Né? Por isso que eu gostava muito do Padre Léo, porque ele ia ali as pessoas gostavam dele porque ele era brincalhão. Mas o jeito brincalhão dele é para tocar a ferida, na ferida. Né? E ele falava isso, as pessoas hoje não querem ter esforço. Né? Não, ninguém quer ter esforço. Ele até citava a questão dos alimentos. Né? Hoje, para não emagrecer, usa os alimentos diet. Não precisa fazer regime, então você usa os lights, né? Que aí substitui, né? Já para você não precisar fazer esforço. Então, realmente, e na fé é a mesma coisa. O pecado, gente, é um combate. Você tem que combater. E para combater, você precisa da graça de Deus. Agora vem um cara lá falando que a graça de Deus não adianta. Você não consegue combater com a graça de Deus. Então, estou perdido. Como é que eu vou vencer, então, se não é com a graça de Deus? Então, não tem como. 407. A doutrina sobre o pecado original, ligada à doutrina da redenção por meio de Cristo. Então, a doutrina do pecado original, ela está ligada com a doutrina da redenção de Cristo. Tá? Porque Cristo veio para quê? Para nos redimir. Entendeu? Do pecado de Adão e Eva, de todos os pecados. Tá? Propicia um olhar de discernimento lúcido sobre a situação do homem e da mulher e da sua ação no mundo. Pelo pecado dos nossos primeiros pais, o diabo adquiriu certa dominação sobre o homem, embora este último permaneça livre, entendeu? Nós somos livres, mas o diabo, ele nos tenta, entendeu? Por isso que a gente temos que estar sempre grudado em Deus, tá? Porque assim como ele perdeu lá Adão e Eva, ele quer nos perder. Ele quer nos levar para junto dele e longe de Deus. Então, por isso que ele faz de tudo para a gente pecar. Entendeu? Porque a gente pecando, Deus se afasta, porque Deus é santo.
E no céu só pode entrar quem é santo, diz a carta aos Hebreus. Então, por isso que o catecismo vai dizer aqui. Não é? Apesar de nós sermos livres, o demônio nos tenta. Tá? Por isso que nós precisamos estar grudados em Deus. Já falei sobre isso aqui. Não é? O pecado original acarreta a servidão debaixo do poder daquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Olha aí, tá vendo? Está lá em Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Esse império da morte é a morte espiritual, não é a morte física, é a morte espiritual. Então, o diabo, ele tinha o império da morte, ou seja, todos nós estávamos destinados a ir para o inferno por causa do pecado original. Mas Jesus veio e nos deu o quê? O céu. Tá? Por isso que agora Jesus abriu o céu para nós. Entendeu? Então, foi por isso que Jesus veio. Ok? Ignorar que o homem tem uma natureza lesada, inclinada ao mal, dá lugar a graves erros no campo da educação, da política e da ação social e dos costumes. Entendeu por que existem erros na educação, existem erros na política, igual ele fala aqui, né? Existem erros na educação, na política, na ação social e nos costumes? Por quê? Isso é fruto do pecado original. Por que o político rouba? Por causa do pecado original. Né? Por que a sociedade aí é essa, os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres, essa desigualdade toda? Fruto do pecado original. Costumes. O que é costumes? É aquilo que você vive. Né? Por que você vive de qualquer jeito, sem Deus? Fruto do pecado original. Entendeu? Só vai, meu filho, voltar para o lugar quando Jesus vier, na parousia, na sua segunda vinda. Até Jesus voltar, vai continuar tudo isso que você está vendo aí para pior. Não pense que vai melhorar, porque não vai. Ainda mais porque hoje o povo se afasta mais ainda de Deus. Né? A única coisa que ainda faz você ser um pouquinho melhor nessas coisas que o catecismo está falando é quando você está em Deus. Mas hoje as pessoas estão mais afastadas ainda de Deus. Por isso que você vê esse tipo de coisa que você vê aí. Não é? Essa desigualdade toda, não é? Essa roubalheira toda, não é? Essa depravação toda que a gente vê no mundo. Por quê? É o afastamento de Deus. Entendeu? Infelizmente, é isso que acontece. Tá? Por isso que quando Jesus voltar, vai haver o juízo final. O juízo final é isso. Jesus vai fazer toda a justiça no mundo que a gente procura. A gente não pede tanta justiça? Eu quero justiça. Deus vai fazer. Hoje é misericórdia. Deus está só esperando. Jesus está demorando. Está demorando? Jesus está esperando as pessoas tomarem juízo, vergonha. Né? Porque depois que ele voltar, meu amigo, isso não estou falando para assustar ninguém, não. Está na palavra de Deus. Tá? Jesus está dando a misericórdia. Não tá? Nós estamos no tempo da misericórdia. Quando Jesus voltar, meu amigo, aí acabou. Aí aquilo que a Bíblia fala é choro e ranger de dentes para muitos. Porque aí Jesus vai vir como juiz. E toda justiça será feita, meu amigo. Nós vamos fazer uma aula aqui só sobre escatologia e nós vamos explicar essa questão. O juízo final, tudo aquilo que você fez de mal vai aparecer, meu amigo. Né? Só não vai aparecer aquilo que você se arrependeu e se confessou. Aí não aparece. Porque Jesus apaga. Agora, aquilo que você fez de mal, que você não se arrependeu e não confessou, vai aparecer. E toda justiça será feita. Toda. Tá? Tudo aquilo que o mundo prega de justiça vai ser feito no juízo final. É o acerto de contas. Entendeu? Então, por isso que é aquele filme, né? É o Alto da Compadecida, não é? Jesus sentado no seu trono, o diabo ali cascando, nos acusando, né? Ainda bem que nós católicos temos uma advogada muito boa, né? Vejam esse filme, pelo menos essa parte, né? Eu não quero nem que você assista o filme. Assista essa parte, o Alto da Compadecida, a parte do julgamento, aquilo ali, aquela parte ali, apesar de ser um filme de comédia, é aquilo ali mesmo. Jesus sentado no trono, não é? O diabo ali nos acusando com as nossas ações, fez isso, fez aquilo, né? Para tentar nos levar para o inferno, não é? E não sei se você reparou, ali não tem só gente ruim, não. Tem gente boa ali também, tem padre, tem bispo, tem um monte de gente ali. Então não pense você que Jesus só vai julgar aquele que é mau. Não, Jesus vai julgar todos, inclusive nós, que somos da igreja. Tá? Ainda bem que nós católicos, né, eu não sei os outros,
Mas nós católicos temos uma advogada de peso. Só você ver ali no filme. Né? Assista essa parte do filme que você vai entender o que eu estou falando. Né? Por isso que a igreja chama de Nossa Senhora de advogada. Né? Então, graças a Deus, nós temos uma grande advogada. Você acha que Jesus vai negar alguma coisa para a mãe dele? Lógico que não. Então, meu amigo, se apegue aí com essa advogada que ela é muito boa. Tenho certeza que ela não vai deixar você ir para o inferno. Tá? Isso aí não sou eu que estou falando, não. Tá? Isso aí é a igreja que nos ensina, os santos falaram muito sobre isso, né? Que Nossa Senhora vai ser nossa advogada no juízo final. Amém. Né? Ainda bem. Então nós temos mais uma esperança. Tá? Então esse é o parágrafo 407. O 408 diz assim: as consequências do pecado original e de todos os pecados pessoais dos homens conferem ao mundo em seu conjunto uma condição pecadora, que pode ser designada com a expressão de São João, o pecado do mundo, João 1:29. Com esta expressão, quer se exprimir também a influência negativa que exercem sobre as pessoas, as situações comunitárias e as estruturas sociais, que são fruto dos pecados dos homens. O que o catecismo está dizendo aqui? Eu já falei sobre isso, eu não vou aprofundar nisso, porque eu fiz um vídeo só sobre isso, sobre a questão do mal. Tá? Por que existe o mal? O catecismo está repetindo aqui. Todo o mal que existe na história, tá? É por causa do pecado da humanidade, a começar pelo pecado original e também do nosso pecado, é o que disse aqui o catecismo. Entendeu? Então, o pecado original e os pecados pessoais conferem ao mundo, em seu conjunto, uma condição pecadora, entendeu? E traz uma influência negativa que exercem sobre as pessoas as situações comunitárias e as estruturas sociais que são fruto dos pecados dos homens, entendeu? Então, gente, o meu pecado e o seu pecado, juntando com o pecado original, que eu já expliquei, acarreta toda essa desgraça que nós vemos aí no mundo. Tá? Então, tudo aquilo que é de ruim, que você acompanha no jornal, na televisão, na internet, é fruto do pecado original, primeiramente, que é o pecado de Adão e Eva, né, de desobediência a Deus, e o nosso pecado pessoal, que traz prejuízo para mim e para toda a humanidade. É aquilo que eu já expliquei aqui. Então, o pecado é terrível por isso. Ele não prejudica só a mim, ele prejudica a todos. Por isso que o inocente sofre. Foi o que eu expliquei no... Assistam também esse vídeo. Né? O mistério do mal. Por que existe o mal? Deus não manda o mal, mas ele permite. Por quê? Por causa do homem. Né? A culpa não é de Deus, a culpa é do homem. Se o homem errou, ele tem que pagar. E aí todos nós, infelizmente, também podemos pagar. Infelizmente. Porque nós somos solidários um com o outro. Tá? Eu já dei até exemplos aqui, não vou repetir. Tá bom? Último parágrafo de hoje, gente, 409. Essa situação dramática do mundo, que inteiro está sob o poder do maligno, olha aí, primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 19. Então, o mundo está sob o poder do inimigo. Claro que aqui estamos falando do mundo do pecado. Entendeu? Se você se converte, se você anda com Deus, aí, meu amigo, aí o inimigo não te toca, a menos que Deus permita. Igual no caso de Jó lá, mas é um caso extraordinário. Tá? Mas, se você anda com Deus, se você rompe com o mal, com o pecado, aí não adianta que ele não te vence. Tá? Porque Deus está com você. Entendeu? Aqui o catecismo está dizendo para aqueles que não querem saber de Deus. Tá? Para aqueles que estão realmente no pecado, vamos dizer assim. Tá? Então é nesse sentido. Faz da vida do homem um combate, uma luta árdua contra o poder das trevas, prepassa a história universal da humanidade. Então, minha filha, essa luta entre o bem e o mal vai acontecer até Jesus voltar. Iniciada desde a origem do mundo, vai durar até o último dia. Olha aí, tá vendo? Até a volta de Cristo. Aí Jesus encerra a história. Né? Segundo as palavras do Senhor. Inserida nesta batalha, o homem deve lutar sempre para aderir ao bem. Olha aí, então se a gente fazer o bem, a igreja ensina, né? Faça o bem, evite o mal. Né? Então isso é uma regra para nós. Não consegue alcançar a unidade interior, senão com grandes labutas, ou seja, luta, né? E o auxílio da graça de Deus. Então, muito bom esse fechamento aqui para a gente encerrar.
não é? Então, meu filho, você não consegue a vitória se você não combater. E você só consegue combater com a graça de Deus. É o que diz aqui o Catecismo, no parágrafo 409, tá bom? Então, gente, sem a graça de Deus, totalmente o contrário do que Lutero pregava. Né? Que não adianta a graça de Deus, que o pecado já perverteu todo mundo. Nada disso. E o outro lá, né, o Pelágio lá, falando que eu me basto. Não preciso da graça de Deus, porque eu me basto. Então, as duas teses estão erradíssimas. Então, vale para nós o que o Catecismo falou aqui. Nós precisamos combater, não é? Não consegue alcançar a unidade interior, senão com grandes labutas e o auxílio da graça de Deus. Então, vamos lutar? Vamos lutar, mas com Deus. Né? Junto com Ele. Porque sozinho a gente não consegue. Mas com a graça de Deus a gente consegue. Amém? Então, nós paramos aí no parágrafo 409, ok? Na próxima aula, nós vamos dar sequência aí no parágrafo 410, tá bom? Se Deus quiser, ok? Nós vamos fechar essa questão do pecado original. Só falta 3 parágrafos, mas eu vou terminar porque já estamos com 1 hora para não cansar vocês. Então, ainda tem 3 parágrafos aí, eu também não quero correr, tá? Então, na próxima aula, a gente termina esse assunto do pecado original. Depois aí tem um resumo, tá? Que eu sempre passo, ok? Você pode ler em casa o resumo, sem problema. E aí nós já vamos entrar também num novo assunto. O novo assunto é qual? Creio em Jesus Cristo, Filho único de Deus. Ou seja, aí nós vamos entrar na cristologia. Quem é Jesus Cristo? Tá? Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Se Deus quiser, então, na próxima aula nós vamos entrar aí na chamada cristologia. Se Deus quiser e Ele há de querer. Então, gente, eu peço a vocês aí, primeiro as orações de vocês, tá? E depois que vocês se inscrevam aí no canal, deixem seus comentários, ok? Para que a gente possa continuar aí, se Deus quiser, esse ano todo, estudando aí sobre as coisas de Deus. Espero que vocês tenham gostado desse assunto. É um assunto importante para a gente entender, tá bom? E para a gente também combater, tá bom? Então que a gente possa, com a ajuda da graça de Deus, lutar e vencer todos os nossos pecados, para depois a gente conseguir o nosso prêmio, que é a nossa salvação, é o céu. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra, por intercessão da nossa advogada, né? Nossa Senhora Aparecida, a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe a todos.